Não furtarás. Oremos. Senhor, a palavra santa foi lida e rogamos agora que seja aplicada a nosso coração. Isso por intermédio e obra do Espírito Santo, que cremos, ilumina o nosso entendimento, nosso coração, para compreendermos as verdades da vida cristã e do Evangelho. Somos gratos ao bondoso Deus por esta oportunidade de estarmos diante da Santa Palavra e ouvir a Tua voz. É o que oramos, em nome de Cristo. Amém. Não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Nós entramos agora na fase em que os mandamentos começam de forma negativa. E hoje o título então é Não roube, antes trabalhe. É a citação do texto de Efésios 4, 28, que nas nossas meditações de domingo à noite, em breve, teremos a oportunidade de meditar. Os 10 mandamentos, também conhecido por decálogo ou 10 palavras, são de fato pouco conhecidos. Alguns sabem de cor, mas não em profundidade, a ponto de discernir o que ele está nos pedindo. Os 10 mandamentos estão registrados, como podemos ver, lá em Êxodo 20, de 1 a 17, e são repetidos depois em Deuteronômio 5, de 6 a 21. O propósito da aliança é estabelecer um relacionamento com Deus. Nós vemos isso claramente nas Escrituras. Deus entra em aliança com o seu povo e estabelece então um relacionamento pessoal. O propósito da lei é regular ou perpetuar um relacionamento através de uma ordenação. Então essa aliança que Deus estabeleceu conosco, provendo um relacionamento, essa aliança ela é perpetuada ou ela entra em manutenção através da lei que Deus estabelece. Por isso o propósito da lei é regulamentar a aliança, o relacionamento que temos com Deus. Brevard Shields declara que a lei define a santidade exigida do povo da aliança, tendo a natureza divina como padrão, e impede que se dê à aliança uma interpretação moralista. Então os 10 mandamentos, a lei, o decálogo, não pode ser reduzido ao aspecto moralista. Antes, nós precisamos entendê-la como uma lei que reflete a santidade de Deus e nos convida a esta santidade, a viver em santidade, não a expressão a moralidade externa ou um legalismo que é produzido pela lei. Cada mandamento deve ser lido no contexto de toda a Escritura. Cada mandamento deve ser interpretado tanto de maneira positiva como de maneira negativa. Cada mandamento pede isso, que você o interprete da forma positiva e negativa. Apesar desse trecho, a partir do verso 13 em diante, começar com a negativa não, ele também tem um lado positivo. Onde um pecado é proibido, uma responsabilidade correspondente é exigida, mesmo se não for mencionado de modo explícito. E onde uma responsabilidade é exigida, um pecado correspondente é proibido. Nós vemos isso claramente lá em Efésios 4, 28, quando o apóstolo São Paulo declara que quem roubava agora deve trabalhar. Onde é proibido uma coisa, é aprovada outra. Quem roubava deve trabalhar. Então um aspecto negativo e um aspecto positivo vão se contrapor em cada mandamento. Daí o Catecismo Maior de Westminster, pergunta 141, diz assim: quais são os deveres exigidos no 8º mandamento? Os deveres exigidos no 8º mandamento são a verdade,
a fidelidade e a justiça nos contratos e no comércio entre os homens, dando a cada um que lhe é devido, a restituição de bens ilicitamente tirados de seus legítimos donos, a doação e a concessão de empréstimo livremente, conforme as nossas forças e as necessidades de outrem, a moderação de nossos juízos, vontades e afetos em relação às riquezas deste mundo, o cuidado e empenho providentes em adquirir, guardar, usar e distribuir aquelas coisas que são necessárias e convenientes para o sustento de nossa natureza e que condizem com a nossa condição, o meio lícito de vida e a diligência no mesmo, a frugalidade, o impedimento de demandas forenses desnecessárias e fianças, ou outros compromissos semelhantes, e o esforço por todos os modos justos e lícitos para adquirir, preservar e adiantar a riqueza e o estado exterior, tanto de outros como o nosso próprio. Agora, os teólogos de Westminster, é claro, não só apresentaram os deveres necessários, como eles falam dos pecados. Isso eles fazem na pergunta 142. Quais são os pecados proibidos no 8º mandamento? Os pecados proibidos no 8º mandamento, além da negligência dos deveres exigidos, conforme a pergunta 141, são o furto, o roubo, o tráfico de seres humanos, a recepção de qualquer coisa furtada, as transações fraudulentas, os pesos e as medidas falsos, a remoção de marcos de propriedade, a injustiça e a infidelidade em contratos entre os homens ou em questões de confiabilidade, a opressão, a extorsão, a usura, o suborno, as vexatórias demandas forenses, o cerco injusto de propriedades, a desapropriação, a acumulação de gêneros para encarecer o preço, os meios ilícitos de vida e todos os outros modos injustos e pecaminosos de tirar ou de reter de nosso próximo aquilo que lhes pertence, ou de nos enriquecer a nós mesmos, a cobiça, a estima e o amor desordenado aos bens mundanos, a desconfiança, a preocupação excessiva e o empenho em obtê-los, guardá-los e usar deles, a inveja diante da prosperidade de outrem, assim como a ociosidade, prodigalidade, o jogo dissipador e todos os outros modos pelos quais indevidamente prejudicamos o nosso próprio estado exterior, e o ato de defraudar a nós mesmos no devido uso e conforto da posição em que Deus nos colocou. Já adiantando aqui, no meio da resposta a essa pergunta, o catecismo declara que é pecado o cerco injusto de propriedades e a desapropriação. Então, essa ideia de invadir terreno público, de ficar sem terra, é um pecado notório e público aos presbiterianos, o que declara o catecismo. E é muito comum aqui em Brasília, é uma prática comum, própria dos brasilienses, invadir terreno para ganhar propriedade. E hoje é moda, né? Passar uma temporada entre os sem terra, ver se consegue alguma coisinha. O texto claramente declara que isso é errado. No início da pergunta, ele ainda diz assim que além do furto, roubo, tráfico de seres humanos, a recepção de qualquer coisa furtada. Então, tudo que você for comprar, você não sabe a procedência legal, não tem nota, está muito abaixo do preço, você tem alguma desconfiança da origem, está fora de questão. É um pecado proibido pelo 8º mandamento, diz o Catecismo Maior de Westminster. Todos sabem que roubar é errado.
Mesmo as pessoas que não leem a Bíblia conhecem o 8º mandamento que diz: não furtarás, Êxodo 20:15. É algo inato, notório a qualquer homem, é próprio da natureza humana. A ideia de que roubar é errado, que tirar do outro não é certo. Mesmo aqueles que nunca leram o mandamento, há um sentimento interior que acusa que há algo de errado. Furtar é tomar algo que não pertence a você. A palavra hebraica para se referir a furtar é a palavra ganaf. Significa literalmente levar algo como por discrição. No português comum e muito utilizado na rua é afanar. Tirar quietinho e sair na ponta dos pés. É essa expressão que está sendo usada por Moisés. Para dar uma definição mais técnica, furtar é apropriar-se ilegalmente da propriedade de outra pessoa. É quando você toma algo que pertence a outro, que tem um outro dono. A palavra hebraica ganaf, furtar, abrange todos os tipos de roubo: arrombamento, assalto, pilhagem e sequestro. O roubo e o furto são comuns na sociedade. As pessoas furtam propriedades públicas, roubam suprimentos hospitalares, construções, igrejas. Cidadãos roubam do governo, pagando menos imposto do que deveriam. O governo rouba do povo, há o roubo no trabalho. Os empregados preenchem cartão de ponto falsos, telefonam dizendo que estão doentes quando querem um dia de folga, servem-se de materiais de escritório, fazem chamadas telefônicas pessoais de longa distância, e a lista é inumerável. Eu vou solicitar ao Ministério de Comunicação da igreja que publiquem com urgência o sermão proferido no dia de ontem na reunião dos homens. O pastor entende que ele tem proeminência aos crentes. Acã condenou a ele toda a sua família porque desobedeceu a lei de Deus, roubando o que não era devido. E ontem Deus nos exortou dizendo que há entre nós muitos Acãs. Famílias inteiras perecerão por causa do pecado dos seus pais, dos seus líderes, dos seus homens. E às vezes nós nos servimos do material do escritório, do que é público como se fosse nosso. Levamos até o que é da igreja. Eu fico assim muito entristecido em ouvir dos irmãos mais antigos que o jogo de cadeiras da igreja era bem mais numeroso do que é hoje. Mas um irmão levou aqui, outro levou ali e foi sumindo. Eu fico muito triste de saber que o número de panelas da igreja era bem superior ao que nós temos hoje. Os que foram sendo levados e se tornou tão pequeno. É preocupante saber que nós nos apropriamos daquilo que não é nosso de forma tão fácil, tão simples. E como os exemplos mostraram, desde o cidadão mais comum até o governo, nós estamos acostumados a nos roubar. Um tira daqui, outro tira de lá. E a gente vai prevalecendo sobre o outro no que diz respeito ao pecado. Como o restante da lei de Deus, o 8º mandamento tem profundo significado espiritual. Sempre que tomamos algo que não pertence a nós, seja lá como fazemos, pecamos contra Deus e contra o nosso próximo. Não importa como você o faz. Pode ser um furto, pode ser um roubo. Você pode estar ludibriando, enganando, mentindo. Toda vez que você pratica a quebra do 8º mandamento, você faz isso contra Deus e contra o próximo. Vamos entender isso. Em primeiro lugar, você deve entender que roubamos a Deus. Roubar é um pecado contra o nosso Deus, pelo menos de duas maneiras diferentes. Primeiro,
todo roubo é uma falta de confiança na provisão divina. Todo roubo é uma falta de confiança na provisão divina. Quando eu não confio que Deus vai cuidar de mim, que Ele vai me dar o pão meu de cada dia, eu me adianto. E então eu subtraio o que pertence a outro para me suprir. Toda vez que você rouba, você está dizendo que não há confiança em Deus. Que Ele vai falhar na manhã, no hoje, que Ele não vai prover o sustento necessário. Você o faz mentiroso, porque Ele mesmo declarou que dá até aos pardais o que comer. Imagine um filho. Como pode um pai negar ao filho que lhe é necessária a subsistência? Um filho lhe pedindo pão, lhe dará por acaso ele pedra? Lhe pedindo peixe, lhe dará por acaso uma serpente? Ele diz: não, eu cuidarei dos meus. Mas quando duvidamos, quando não cremos, então agimos pela nossa própria mão, tomando o que pertence a outro. Sempre que tomamos algo que não nos pertence, negamos que Deus nos deu ou a sua capacidade de nos dar tudo o que precisamos. Então, quando você rouba, é uma negativa do que Deus é e do que Deus pode fazer. É por isso que o 8º mandamento, Êxodo 20:15, não furtarás, declara antes de tudo que você deve ter confiança plena em Deus. Se você não confia nele, se você não crê na providência e na ação poderosa de Deus, você vai se tornar em um ladrão ou uma ladra. Porque quando nós tomamos alguma coisa que não é nossa, estamos negando que Ele possa dar, ou estamos negando que Ele tem capacidade de nos dar. Você não acredita nele, você não confia nele. É por isso que é importantíssimo que você tenha plena confiança em Deus. Portanto, guardar o 8º mandamento é um exercício prático de nossa fé na providência de Deus. Você quer deixar de roubar? Quer parar de roubar? Nós roubamos de muitas maneiras diferentes. Começa a confiar na providência de Deus. Descansa no cuidar de Deus. Talvez a oração do Pai Nosso lhe seja propícia. Abra sua Bíblia, o Evangelho de São Mateus, capítulo 6. Evangelho de São Mateus, capítulo 6, o verso 9, depois o verso 11. O nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina a orar a oração dominical, aonde Ele diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Jesus, quando nós invocamos o nosso Pai Celestial, devemos ter a certeza plena de que o pão de cada dia nos é dado. Ora, o pão é a unidade mais básica de sobrevivência hebraica. Um hebreu, o judeu, tinha essa certeza plena da subsistência a partir do pão, que era o mais básico. Poderíamos entender na nossa sociedade atual como arroz com feijão. É o mais básico, o mais comum no nosso prato. Ele diz então, pelo mais básico ele começa. E não vai faltar. Dar-nos cada dia. Essa é a confiança do cristão. Mas ora, talvez nos falte. Também essa é outra confiança do cristão. Quer na abundância ou na falta, Deus cuida de nós. Nos dirige, nos sustenta. Confiamos plenamente em Deus. Portanto, quando pensamos no 8º mandamento, uma maneira de guardá-lo e de nos guardar de furtar, roubar, tomar o que não nos pertence, é esse exercício prático da fé na providência. Essa certeza de que Deus está cuidando, dirigindo e cuidando de nós a cada instante. Também, além de roubarmos a Deus, roubamos ao nosso próximo.
Em segundo lugar, roubamos ao nosso próximo. Todo roubo é também um ataque à providência de Deus para as pessoas. Essa é a segunda maneira em que roubar é um pecado contra Deus. Roubar o que Ele providenciou para outra pessoa. Então entenda comigo, em primeiro lugar nós roubamos Deus, porque tiramos dele um atributo que lhe pertence, a providência, o cuidado. Nós o destituímos disso quando nós duvidamos e então agimos pelas nossas próprias mãos. E em segundo lugar, nós roubamos ao próximo, porque esse Deus da providência tem providenciado a ele o cuidado, e nós tiramos dele, nós roubamos dele. Talvez você não pense assim, quando você acha uma nota de R$100 no chão. Pessoal, alguns abriram um sorriso bem largo, né? Já pensou comigo? Você está andando agora, horário de verão, vindo para a igreja cedo. O pessoal está tudo deitado ainda, porque está muito cedo, né? E aí você olha no chão, está lá a nota de R$100 dobrado no meio. Qual é a primeira atitude? Pisa em cima, né? O vento não levar. Olha para um lado, olha para o outro, numa oração sincera no coração, que ninguém apareça. Aí abaixa para amarrar o cadastro. Amarra, pega o dinheiro e levanta ele bem alto para que todo mundo veja, né? E o dono apareça, é isso? Enfia no bolso, sai correndo e fala: achado, não é? Oi? Achado, não é? Roubado. É isso mesmo, está escrito lá na Bíblia. Claro que de Satanás, né? Porque na Bíblia mesmo tem isso. E aí vai embora para casa aquele dinheiro, compra tudo de pirulito, de sorvete, de bala. Afinal de contas foi dinheiro bem fácil. Mas o pai de família que pegou adiantado com o patrão aqueles R$100 que ele vai levar 2 meses para repor de volta, e ele o fez porque um dos filhos está muito enfermo, e aquele era o único valor que ele tinha em mãos. Quando ele se dirigia apressadamente à farmácia para comprar o remédio que revitalizaria a vida e a saúde de seu filho, ele o deixou cair. E quando chegou esbaforido àquele comércio, solicitou o medicamento que fora posto sobre o balcão, e quando ele passa a mão no bolso, ele descobre que o dinheiro se perdeu. E o dono do comércio, de forma muito justa, recolhe novamente a prateleira e diz que não pode vender fiado. Ao que desesperadamente ele se põe a caminho de casa a procurar o dinheiro que lhe é tão valioso, porque significa 2 meses de trabalho adiantado, porque ele sabe que sem aquilo ele não vai poder prover a saúde de seu filho. Mas você está gastando tudo em bala, pirulito e sorvete, porque foi dinheiro achado. É assim que nos portamos. Então nós tiramos a providência de Deus na vida do outro e o deixamos em situação difícil, de amargura, de dor. Por isso, quando você rouba, você tira aquilo que Deus providenciou ao outro. Em primeiro lugar, você feriu o próprio Deus. Agora você fere o próximo e, por tabela, também a Deus, que supriu aquela pessoa. Agora você está tirando o que era dela. Entenda, aqui é importante compreender que o 8º mandamento pressupõe o direito de propriedade. As Escrituras claramente defendem essa ideia de que você tem direito à propriedade. A pergunta 141 declarou nos deveres, nós devemos preservar esse direito à propriedade. Deus nos deu isso. Deus nos criou com essa característica, ter o que é nosso, o que nos é próprio, e fazer a manutenção disso.
Então, quando você quebra esse mandamento, você está ferindo o direito de propriedade do outro. Êxodo 22, de 1 a 9, nós temos a aplicação dos 10 mandamentos aos relacionamentos sociais. E a discussão da propriedade privada ocupa um lugar proeminente neste texto. Abra sua Bíblia, segundo livro da lei de Moisés, chamado Êxodo, capítulo 22, leremos do verso 1 até o verso 9. Se alguém furtar boi ou ovelha e o abater ou vender, por um boi pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Se porém já havia sol quando tal se deu, quem o feriu será culpado do sangue. Nesse caso, o ladrão fará restituição total. Se não tiver com o que pagar, será vendido por seu furto. Se aquilo que roubou for achado vivo em seu poder, será boi, seja boi, jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e o largar para comer em campo de outro, pagará com o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha. Se enromper fogo e pegar nos espinheiros e destruir as mendas de cereais, ou a messe ou o campo, aquele que acendeu fogo pagará totalmente o queimado. Se alguém der ao seu próximo dinheiro ou objetos a guardar, e isso for furtado, aquele que o recebeu, se for achado o ladrão, este pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado perante os juízes, a ver se não meteu a mão nos bens do próximo. Em todo negócio frauduloso, seja a respeito de boi ou de jumento, ou de ovelhas, ou de roupas, ou de qualquer coisa perdida, de que uma das partes diz, esta é a coisa, e a causa de ambas as partes se levará perante os juízes. Aquele a quem os juízes condenarem, pagará o dobro ao seu próximo. Aqui nós temos a aplicação social do capítulo 20, o verso 15, de Êxodo, o 8º mandamento. Veja que Deus exemplificou muito bem a questão da justiça aplicada ao próximo. Por exemplo, eu deixo dinheiro na casa da Núbia, lá para ela guardar, e o texto diz que se alguém entra lá e rouba, se o ladrão é achado, ele paga em dobro. Se não é achado, ela responde por isso, porque o texto diz que talvez ela tenha me roubado. O texto está dizendo que o outro deve ter muito cuidado com o que pertence a outra pessoa. Então, aquela máxima dos nossos pais, lembra? Não pega coisa emprestada, fulano. Eu não gosto que pegue coisa emprestada. Porque você precisa responder por aquilo. O outro tem direito à propriedade. Nós precisamos então entender que o texto está nos dizendo que deve haver justiça. Embora devamos lembrar que a lei civil, a aplicação caso lei dos 10 mandamentos aos assuntos judiciais e políticos, foi um aspecto da teocracia judaica e expirou juntamente com as cerimoniais. Com a passagem da teocracia, podemos todavia aprender bastante sobre o valor que Deus coloca sobre a propriedade privada. Claro que a lei, ela não pode ser hoje aplicada como se encontra aqui, a teonomia, porque cessou, era uma lei civil a Israel, mas os princípios presentes e constantes da lei ainda têm valor para nós. E é nesses princípios e preceitos que devemos nos fiar e considerá-los. A partir deles é que eu vou então mensurar a minha relação com o mundo. O texto diz, não roube, não furte. É um mandamento, uma ordem. E nós percebemos na introdução do sermão que de muitas maneiras temos feito isso. Eu vi uma cena inusitada. Uma caneta, essas canetas Bic. A pessoa retirou o refil, colocou um papel dentro com um texto impresso e recolocou o refil. No texto estava escrito assim,
Não furtarás. Êxodo 20:15. A gente acha que levar uma caneta Bic não faz mal. Você concorda comigo? Não, de contas, canetinha, acho que R$1. É R$1, Eugênio? R$1, né? Lá na Dupla Face mais barato. Ele fez logo a propaganda da loja. Bom, se você pega o que é pequeno, você vai pegar o que é grande. Afinal de contas, há mais vantagem levar R$100 do que R$1. E se você não viu o problema em pegar imagine 100. Você precisa ter a mesma ética nas pequenas coisas. Ela vai se expandir em todas as áreas. Então não furte nem uma caneta, nem R$100. Nada você deve tomar. Pertence ao outro. É por isso que as Escrituras nos dirigem a essa ideia da manutenção, porque o mesmo princípio aplicado ao outro deve ser aplicado a mim. Então o índio fez um arco e uma flecha poderoso, veloz, derrubava uma capivara numa única flechada. Esse índio, então, preocupado em que o arco e a flecha dele fossem roubados, estabeleceu no coração dele uma lei: índio que rouba índio deve morrer. Depois de ter deitado na sua oca e ter dormido, acordou no outro dia e descobriu que tinham roubado seu arco e sua flecha. E irado invocou a lei: que morra quem me roubou. Continuou a sua vida. Lá na frente, encontrou outro índio. Tinha outro arco e outra flecha, mais veloz e mais potente do que o dele. Derrubava com um único tiro uma anta, bem superior a uma capivara. Então ele furtivamente foi e roubou o arco e a flecha para si. O tempo passou e padeceu o índio, e chegou lá nos mais altos céus diante de Deus, que o condenou ao inferno. De pronto ele se pôs em pé e disse: Senhor, não podes me condenar, serias injusto, pois não me enviaste missionário nem a palavra. Como saberia eu que estou condenado? Ao que Deus lhe respondeu: índio que rouba índio deve morrer. Abra sua Bíblia, a Epístola de São Paulo aos Romanos, o capítulo 2. A Epístola de São Paulo aos Romanos, o capítulo 2. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Alguém aqui nunca roubou? Eu vou ser bem sério com você. A gente rouba até sorvete da esposa. Sabe aquela hora que você chega? Ontem não fez calor não, ontem foi mais fresquinho, né? Não, ontem foi muito quente. Aí você chega lá, abre a geladeira, tem aquele pote, você tira, pesado, quando sabe é feijão. Aí você já fica bravo, né? Aí você devolve o pote, abre, pega o outro, aí é sorvete. Tem 2 dedinhos de sorvete. Você pega 2 taças, uma para você, uma para a esposa, e começa a colocar, né? Uma colher para ela, uma colher para mim. Opa, essa veio mais cheia, então deixa eu marcar. A taça da direita é minha. Aí vai, né? Colocando. Quando termina, você ainda compara. E você vai voltando para o quarto pensando assim: eu vou roubar 8 gramas de sorvete da minha esposa. E se ela se interpor entre mim e essa taça, dá em morte. 8 gramas de sorvete que ela está roubando. E aí ela vem na direção da sua taça, você, está aqui. Mas por que? Não, é porque essa aqui eu espirrei em cima. Você está roubando. A gente rouba dentro de casa. Você come escondido. Você tira proveito do seu próximo. Você pega o que pertence a ele.
você se apropria, você vive pela lei da vantagem. Nós somos de fato assim. É por isso que Paulo diz assim: cuidado, porque quando você condena a você mesmo. Lembra do índio? Índio que rouba ainda tem que morrer. Para mim ladrão tem que morrer. Espera aí, quem aqui não é ladrão? Levanta a mão aí. Nós roubamos toda a nossa vida. Roubamos balas, roubamos canetas, roubamos brinquedos, roubamos no jogo, roubamos na brincadeira, roubamos nas palavras, defraudamos a sexualidade do próximo, roubando a virgindade dele. Nós roubamos dinheiro, roubamos no trabalho, roubamos papel, xerox, cópias, roubamos valores. A quem tenha roubado a mão armada aqui, a quem tenha furtado escondido. Nós somos assim. Quando condenamos a nós mesmos. E Paulo não para por aí, ele continua no capítulo 2 ainda de Romanos, avançando. E o verso 2 ele diz: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensa que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que perseveram em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. E ainda, Paulo diz no verso 12: assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios, que não têm lei, procedem por natureza, de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu Evangelho. O verso 15, então o apóstolo Paulo declara: estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Eu odeio quem rouba. Nós roubamos. Muito cuidado. Muito cuidado. Estabeleça um princípio de justiça, de equidade. Não roube. Não tire o que é do outro. A mesma indignação que toma conta do seu coração diante do roubo, toma conta do outro quando você o roubou. Você é acusado do mesmo mal e passível da mesma condenação. É por isso que o Evangelho nos chama aqui uma restauração plena de vida, de confissão, de restituição. Ora, um pastor, quando se converteu, o fez com sinceridade de coração, e assim o passou boa parte de sua vida, tornando-se até ministro do Evangelho. Um dia orando, rogou que Deus lhe mostrasse se havia pecados ocultos do qual ele não tinha consciência. Ao que Deus o remeteu ao lance da sua juventude, quando lá em Belo Horizonte trabalharam numa loja e ali subtraíram valores do caixa. De imediato se propôs a retornar àquele local, procurou a loja, chegando encontrou pessoas desconhecidas, perguntou pelo proprietário, ao que o funcionário entrou numa sala e um rapaz retornou: pois não, eu sou o dono. Ele então tirou do bolso determinada quantia e disse assim: eu vim aqui devolver este valor. Mas a gente não vende fiado.
o senhor está no comércio errado. Não, eu trabalhei aqui há muitos anos atrás, o dono era outro, e eu retirei do caixa dessa loja um valor que não me pertencia, eu vim restituir. Aquele homem olhou e disse assim: filho, você é louco. Ninguém descobriu, ninguém está sabendo o que você está fazendo aqui. E ele falou assim: o meu Deus exige de mim que eu restitua a esse empreendimento que pertence a ele. Se você o adquiriu, você é dono desse dinheiro agora, e eu o estou devolvendo a você. Ele não é meu, não me pertence. A confissão de pecados no que diz respeito ao oitavo mandamento exige a restituição. A pergunta 142 do Catecismo Maior de Westminster declara isso. Você deve restituir a quem você defraudou, a quem você roubou, de quem você tirou. É seu dever cristão fazê-lo, para que haja paz no seu coração, para que haja descanso, para que haja sossego e para que a justiça seja feita. Porque alguém deve estar requerendo e dizendo: tiraram o que era meu, levaram o que me pertencia. E quando você volta arrependido e devolve, você ganha perdão e faz justiça. Então talvez seja necessário que você olhe no seu coração e veja se você não deve começar a restituir, confiando que Deus cuida de você e dando a quem Deus cuidou o que lhe é de direito, para que haja paz no seu coração. Vamos orar. Curva sua fronte, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Bondoso Deus de graça e misericórdia, realmente somos culpados, não só deste pecado, mas de todos os outros. Porque quem quebra um único mandamento, quebra todos os mandamentos. Mas se é um mandamento, ó Deus, que tem perturbado a Igreja de Cristo, tem sido o oitavo mandamento. Vivemos numa sociedade onde roubar faz parte de um contrato social. O governo rouba, os cidadãos roubam, o empregador rouba, o empregado rouba. Nós roubamos até dos nossos cônjuges. Tem misericórdia de nós, ó bondoso Deus, porque tão grande maldade perpetrou os nossos corações e mentes, a ponto de vivermos como se fosse uma prática comum. A sociedade brasileira acostumou-se a roubar, a furtar. Tem misericórdia, bondoso Deus. Quem rouba, trabalhe para ter o que se sustentar e ajudar o próximo. Então, dar-nos também, ó bondoso Deus, graça para nos arrependermos de todo o coração, restituirmos a quem tenhamos defraudado, pagando-lhe o que é devido. Se com juro assim o façamos, para que seja restaurada a paz, justiça seja feita, que o nosso coração descanse na providência divina, confiando prontamente no cuidado de Deus que nos dirige, nos sustenta, e não permita que o necessitado e o oprimido venha sofrer porque estamos tirando o que lhe é devido. Nós pedimos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém.